Howdy! Como estão todos hoje? E aí, ready? Vamos estudar inglês? Here's Teacher Cláudia Borges. Eu sou a professora Cláudia Borges. Nós vamos conferir agora os conteúdos desta aula. Então, esta é a aula 16. O objeto de conhecimento é compreensão de textos orais, multimodais de cunho informativo, jornalístico. E o detalhamento é contexto, usos da língua relacionado com as temáticas propostas e suas estruturas léxico-gramaticais, gênero textual, elementos obrigatórios e opcionais de textos, características de textos informativos, jornalísticos disponíveis nas diferentes mídias e no mundo digital. Então, vamos começar! Hello, welcome to the 8th grade news. Tudo bem? Então, olha só, estamos aqui neste cenário e aqui é o cenário do 8º ano das news, ok? Do noticiário do 8º ano, ok? Então, nós estamos neste cenário aqui para falar desses diferentes tipos de texto, né? E especificamente do texto jornalístico. Então, por isso que a gente está nesse cenário diferenciado aqui hoje, right? Então, por falar em textos jornalísticos, vamos acompanhar aqui comigo um pouquinho sobre eles, né? O que são eles, a gente vai ver as características, os tipos, certo? Então, isso vocês vão tudo ver aqui no nosso News, 8th Grade News. Então, começando com Journalistic Genres, né? Gêneros jornalísticos. Então, o termo gêneros jornalísticos refere-se a quê? A vários estilos, campos ou gêneros separados de jornalismo ou escrever relatos de eventos. Então, vocês já devem ter visto vários noticiários por aí, né? Tanto na internet quanto na televisão. E você confere, né, que cada um desses programas jornalísticos apresentam o quê? Apresentam relatos de eventos. Então, eles vão contar para você o que está acontecendo, vai relatar aqueles fatos, aqueles acontecimentos. Mas dentro deste gênero jornalístico, nós temos várias separaçõezinhas, né? Vários campos diferentes. Então, esses campos que a gente vai ver hoje também em inglês. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre este gênero jornalístico. Então, um deles, né, que você pode encontrar, por exemplo, em um jornal, é o editorial. Editorial, que é o editorial. Do que se trata o editorial? Então, o editorial é um gênero textual, jornalístico, que se posiciona criticamente a respeito dos assuntos mais relevantes para o momento, expressando a opinião de uma equipe. Em geral, você encontra o editorial nas revistas, até mesmo nos jornais, né? Nos jornais escritos, certo? E eles colocam lá o editorial, aqui a nossa equipe, né? O jornal, eles comentam e dão opinião a respeito de tal fato, de tal acontecimento, né? Se posicionam em relação a tal fato ou tal acontecimento. Então, o nome desta seção, desta parte do jornal, se chama editorial, ok? Então, ele também é um gênero textual jornalístico. Continuando um pouquinho mais sobre esse gênero textual, né, jornalístico, vocês têm aqui a imagem, né, de uma capa, da capa de um jornal, certo? Então, você tem um título lá em cima, newspaper title. Em geral, o editorial aparece ou já na capa ou na folha, na próxima folha, certo? E aqui você tem várias seções que a gente observa também, né? Ali tem uma imagem, está contando um fato, uma história. Ali também onde tem aquela imagem, certo? Big title here. Então, todos esses campos são informações, né, que você pode encontrar em um jornal. Neste caso, a gente está mostrando um jornal, né, escrito, né, de papel, ok? Vamos ver um pouquinho mais do nosso gênero jornalístico. Ainda falando, né, sobre as partes de um gênero jornalístico, né, os tipos de gênero que você pode encontrar neste campo jornalístico,
Nós temos também as news. News. Que são news? São notícias. Então, o que é esse campo, desse gênero textual news? Então, anotem aí. É um gênero textual não literário veiculado nos meios de comunicação. Onde esses meios de comunicação? Nos jornais, revistas, televisão, internet, rádio. E qual é o intuito deles? De informar, de passar uma informação. Então, este é um dos gêneros textuais ainda, né, nessa abordagem dos gêneros jornalísticos, assim como o editorial. Então, ele também é um gênero textual. Então, qual é o intuito, qual é o objetivo quando eu tenho as news, né? Quando eu escrevo as news, quando eu apresento, seja através de um jornal, de uma revista, da televisão, da internet, o objetivo é sempre informar, para falar para você o que está acontecendo, o relato daquela notícia, daquele acontecimento, daquele fato. Então, é sempre informar, né? Para que o leitor esteja sabendo o que está acontecendo no mundo. Então, não é à toa que nós temos vários jornais, não é? Tanto locais quanto nacionais, né? Porque está sempre acontecendo coisas ao redor do mundo, né? Então, esses jornais, esses meios de comunicação utilizam, né, esse espaço para nos informar do que está acontecendo no mundo, seja, né, globalmente quanto localmente, né? Como temos os jornais locais, right? Mas news é também um gênero jornalístico. Continuando um pouquinho mais sobre eles, temos mais alguns gêneros que a gente vai continuar vendo aqui, para que vocês possam conhecê-los um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais a respeito destes gêneros jornalísticos. Então, nós temos 3 aqui que a gente vai ver com calma cada um deles. O primeiro é articles, que são artigos. Em seguida, nós veremos chronicles, que são as crônicas. E reviews, as resenhas. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles para que vocês possam entender do que se trata, não é? Então, vamos iniciar com articles, não é? Vamos ver os articles. Então, vamos lá. Articles é o artigo de opinião, é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. Então, article é um artigo, tá? Então, lembrem-se dessa palavra-chave quando você for ler um artigo. É um artigo de opinião, tá? Então, cada pessoa tem uma opinião, tem um posicionamento, né? Ela conhece um lado, né, da história, então ela tem uma opinião a respeito disso. Então, esse tipo de texto é o quê? Ele é um texto dissertativo argumentativo, né? Então, ele vai escrever, né, vai comentar, vai falar e argumentar. Como assim? Ele vai defender o seu ponto de vista, né? Por quê? Porque é a opinião dele. Então, ele vai dizer, na minha opinião, por isso, eu acredito que... Então, é um texto de opinião. Então, dentro desse tipo de texto, que é o article, né, ele vai defender o seu ponto de vista. Então, ele vai falar, né, vai esclarecer vários aspectos, por que ele acredita, né, em tal fato, em tal acontecimento, em tal realidade. Então, é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Argumentar, né? Ele emitir opiniões, certo? Então, onde o autor apresenta seu ponto de vista, né? Então, ele vai mostrar e vai esclarecer para vocês por que ele acredita em tal fato, em tal realidade. Então, ele vai mostrar seu ponto de vista sobre um determinado tema. Então, por isso, ele recebe esse nome, né? Um artigo de opinião, porque é a pessoa que está colocando lá o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua crença, a sua ideia a respeito de um tema ou um tópico específico. Então, isso também é um gênero jornalístico, né? Faz parte
dos gêneros jornalísticos, certo? Então, articles, artigos. O que significa um artigo de opinião? Temos ainda aí na nossa listinha, não é? O Chronicles. Vamos ver o que são Chronicles, que significa crônicas. Chronicles. Então, acompanhe aqui, olha. Chronicle narra fatos do dia a dia, certo? Então, ele vai narrar, ele vai contar, ok? Ele relata o cotidiano, né? Então, falou dia a dia, é o nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano. Então, ele relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. Então, são situações que nós presenciamos e até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza da ironia, okay? E às vezes até do sarcasmo, certo? Então, ele vai contando fatos do dia a dia, vai relatando situações, certo? E vai mostrando esse desenrolar dos fatos. E realmente a crônica ela tem essas características, né? A ironia, certo? E o sarcasmo, certo? Ele faz uma ironia a respeito de fatos do cotidiano, do dia a dia. Então, ele utiliza várias palavras, né, irônicas a respeito de tal fato, né? E também sarcasmo, certo? É uma das características deste gênero jornalístico chamado chronicle. Chronicle, que significa crônicas. Bom, já vimos os articles, os artigos, né? Vimos agora as chronicles, as crônicas, e vamos ver agora as reviews. Então, review. Review é o quê? Resenha. Resenha é uma resenha crítica. O que é? Então, uma resenha crítica tem como objetivo o quê? Qual é o objetivo dela? É expor a opinião do autor sobre determinado livro, filme, série, peça de teatro, show, dança, etc. Então, por exemplo, este review aí, o autor deste review foi lá assistir uma peça de teatro. Então, ele foi lá assistir a peça de teatro e lá no jornal ele vai fazer uma review, vai fazer uma resenha. Ah, então peça de teatro, o grupo apresentou uma peça teatral muito irrelevante, que não faz muito sentido para nós, né? Então, no caso, ele está fazendo uma crítica, certo? No caso, ele está fazendo uma crítica, né, não tão positiva. Assim como ele pode fazer uma crítica também, falando só dos aspectos bons, não é? Então, cada autor faz a sua resenha crítica de acordo com o seu pensamento. Por quê? Porque o review, ele expressa a opinião do autor, certo? A opinião do autor sobre o quê? Sobre livros, filmes, séries, peças de teatro, shows, danças, etc. Então, sobre esses eventos que estão acontecendo em geral, você pode observar este tipo de resenha crítica, né? Que as pessoas vão comentando a respeito. Vocês já devem ter visto também alguns vídeos na internet que as pessoas compram objetos, né, para fazer uma review, né? Eles compram e vão dizer, olha, eu gostei desse objeto, ele funciona bem, ou então ao contrário, né? Eles fazem uma review, né, dizendo que não funciona muito bem, não funcionou, não prestou aqui em casa esse objeto, certo? Não funcionou a contento. Então, review também é um journalistic genre, certo? É um gênero jornalístico, certo? Review, resenha. Vamos continuar um pouquinho mais sobre journalistic genres. O próximo que nós vamos ver aqui é Reader's Letters. Reader's Letters. Reader's Letters ou Letters, né? Você pode falar essa letra T com som de R também. Então, Reader's Letters, cartas do leitor. O que são?
Cartas do leitor são os comentários e impressões dos leitores a respeito das notícias e outras informações. Isso aqui é como se fosse o equivalente ao comentário daqueles vídeos no YouTube, não é? As pessoas vão comentando sobre o vídeo, vão escrevendo abaixo, certo? Então aqui, no gênero jornalístico, mais específico no gênero escrito, nós temos as readers letters, ok? As cartas do leitor. Então, nessa seção do gênero jornalístico, no jornal, por exemplo, os leitores escrevem as suas cartas ou mandam seus comentários, né? Impressões a respeito de uma determinada informação, a respeito de uma determinada notícia. Então, este pedacinho aí, né? Esta seção do jornal, o da revista, é chamada de Readers Letters. Reader é a palavra leitor. Leitor, reader. Reader que vem do verbo read, tá, people? Então, sempre tem uma base, não é? Uma raiz as palavras, não é isso? Então, o verbo read é o verbo ler. Quando eu tenho reader lá no final, assim como actor, né? O R no final, o OR. Então, é uma atividade, uma pessoa que faz o quê? É o leitor, a pessoa que lê, reader. Então, readers letters também faz parte dos gêneros jornalísticos. Temos ainda um outro gênero chamado interviews. Interviews. O que é o interviews? É chamado entrevistas. Interviews. Qual é o objetivo dos interviews? Tem por objetivo obter informações de um entrevistado. Então, a pessoa que está sendo entrevistada lá, não é? Ela vai passar as informações, ok? Sobre o que ela está fazendo, o que ela está desenvolvendo, o que ela acredita, ok? Então, essa é a ideia de uma interview. Obter informações de um entrevistado sobre um tema, um acontecimento, né? Algo que a pessoa faz ou pensa e, consequentemente, expor conhecimentos, né? Dependendo da entrevista, né, o objetivo dela é diferente, certo? Então, dependendo do entrevistado também, o objetivo, né, a respeito dos conhecimentos é diferente, certo? Mas a entrevista, o objetivo dela é obter informações de um entrevistado. Então, a pessoa senta lá e tem um entrevistador que vai fazer as perguntas, já tem suas listinhas de perguntas, né? Para poder passar para as pessoas entenderem um pouquinho mais do que aquela pessoa que foi convidada, né? Acredita ou quer apresentar. Ok? Continuando um pouquinho mais sobre os gêneros jornalísticos, vamos ver, né, outros tipos, né? Nós temos aqui, nesta imagem, os cartoons. A palavra cartoon pode ser desenho também, certo? Mas especificamente, falando dos gêneros jornalísticos, nós estamos falando das charges, right? Então, por exemplo, aqui nesta imagem, você tem um exemplo de uma charge, ok? Is this news true? Esta notícia é verdadeira? Ou é verdade essa notícia? E aí a pessoa, né, que está fazendo lá, diz o seguinte: If I agree with this, se eu concordar com isso, it is true. É verdadeira, não é? Ou é verdade, certo? Então depende do seu ponto de vista, não é? Se você acredita que é certo, ela é verdadeira. Se você não acredita, então ela é falsa, ok? Então aqui uma charge a respeito das fake news, não é? Então, charges também são gêneros jornalísticos, tá? Elas também se inserem ali naquele espaço das informações jornalísticas de um jornal, de uma revista, right? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o que nós temos sobre gêneros jornalísticos. Ads, eles são essenciais, não é? Em um jornal, uma revista. Por quê? Porque são as ads, as propagandas, não é? Que sustentam, né, ou dão o retorno financeiro para as revistas, para os jornais, né? Por quê? Porque tem uma empresa que paga, né, faz o pagamento para que aquela jornal, aquela revista coloque a propaganda lá do seu produto. Então, as ads, né,
Essa palavra ad é uma palavra abreviada de advertisement, né, que significa propaganda. Mas comumente as pessoas já falam só ads, né, já reduziu bastante. Então, por exemplo, aqui nós temos a imagem buy one pizza, get one free. Então, compra uma pizza, olha, leva uma free de graça. Eu já quero o endereço aí dessa pizzaria, hein? Então, ads também fazem parte, né, do gênero jornalístico. Então, ads, propaganda. Vamos ver mais alguns. Então, continuando, nós temos agora os classified. Classified. O que são os classified? Observem que você já deve ter visto nos jornais, né, esses pedacinhos, né, são campos pequenos de informações. Para que servem, né? Eles são chamados de classified, classificados, classified, ok? Então, neste campo, nesta área do jornal, de uma revista, né, dependendo de como for, você coloca ali, né, por exemplo, né, o que a pessoa está precisando. Careers, né? São carreiras. Então, a pessoa está lá procurando um empregado especificamente para costurar roupas, né? Uma costureira, um padeiro. Então, aqui nesta área são possíveis, né, áreas de trabalho que a pessoa pode procurar, né? Então, ou também você pode colocar, você oferecer o seu trabalho também. Você pode colocar aqui nos classificados. Olha, eu trabalho com tal coisa, meu número é tal. Porque são espaços pequenos, né? Para que várias pessoas possam colocar ali os seus pedidos, né? As suas necessidades. Então, tem um empresário que coloca lá, precisando especificamente de um construtor, de um pedreiro. Então, precisa de um pedreiro. Aí você coloca lá nesse espaçozinho. Então, a mesma coisa você oferecendo o seu trabalho. Então, são os classified, os classificados. Vamos ver um pouquinho mais dos nossos gêneros textuais. Então, dando continuidade aos gêneros jornalísticos, vamos ver agora o reports. Acompanhem comigo. Então, report significa reportagens. Então, é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito, né, o objetivo de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais. Agora, eu quero que vocês acompanhem o pequeno trecho de vídeo em que nós fizemos uma pergunta para alguns colegas aqui do Centro de Mídia. E a pergunta foi a seguinte, ó. What is clickbait? What is clickbait? Será que algum deles consegue dizer o que será esse clickbait ou não? Então, acompanhe as respostas. É o quê? Clickbait? Será que é alguma coisa de clicar? Clique? Posso pesquisar? Eu não faço a mínima ideia do que seria clickbait. Nunca ouvi falar no termo. Eu acredito que seja uma linguagem da internet. Você responder o que é, não. Sinceramente falando, ó. Eu não sei. São imagens, frases que te induzem a clicar em alguma coisa, como se fosse uma isca para pescar a sua atenção. Então, olha só, vamos lá. Continuando aqui, olha, vocês podem observar que a pergunta foi a respeito de clickbait. Então, vamos acompanhar aqui comigo um pouquinho mais sobre este tópico. Então, a pergunta para eles foi a seguinte, ó. What is clickbait? What is clickbait? O que é clickbait? Então, vamos aqui junto comigo, né, descobrir o que é o clickbait. Então, olha só, essa palavra se origina do inglês click, né? A Teacher Joyce, né, chegou perto, porque o clique é de clicar, não é? É clique, certo? E baits é o quê? Iscas. Então, clickbait, né? Uma isca quando você clica. Essa é a ideia do clickbait. O que mais? Então, é o nome dado a uma estratégia online de divulgação
que consiste no uso de títulos chamativos para gerar mais acessos em determinado conteúdo, né? Ou então, eles colocam alguma palavra bem chamativa, né, ou bem escandalosa, e aí você clica, nossa, deixa eu ver o que é que ele está falando aqui. Então você vai lá, clique, dá o seu cliquezinho para ver aquele assunto. E quanto mais cliques, né, eles vão gerar o quê? Gerar mais acessos, né, e gerar, né, monetariamente, né, uma rendinha a mais para quem está produzindo aquele conteúdo. Então, este é o clickbait. É uma estratégia, né, utilizando-se os cliques. Só que a pessoa coloca lá uma chamadinha bem, né, interessante para fisgar, né? Nós somos os peixinhos nesse caso, para fisgar a nossa atenção para fazer um clique ali naquela informação, right? Então, clickbait é o quê? É o nome dado a uma estratégia online de divulgação que consiste no uso de títulos chamativos para gerar mais acessos em determinado conteúdo. Então, este é o clickbait. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, olha só, especificamente falando do clickbait, como é que eles trabalham? Então, em geral, ela está inserida no formato de link, né? O qual encaminhará a um site que costuma usar do sensacionalismo nos títulos e fotos apelativas, né? Então, são títulos que chamam a atenção, né? Acabou, quebrou, desmoronou, né? Uma coisa bem assim, que você, o que aconteceu? Você fica curioso e vai lá dar o seu clique, não é? Então, como é que funciona? É um formato de link. Então, vai te encaminhar para aquele site e nesse site ele utiliza o quê? De sensacionalismo nas títulos e fotos apelativas. Então, só para ver mais ou menos um exemplo disso, vamos ver aqui junto comigo uma imagem. Então, nessa imagem aqui, ó, nós fizemos uma frase que diz o seguinte, né? Vocês estão vendo aqui esse sanduíche, certo? Então, Craftwich é o nome da lanchonete, né? E aí diz o seguinte, to stop serving the big sandwich. Então, o big sandwich é o carro-chefe desta lanchonete aqui, tá? Desta lanchonete. Então, aqui está dizendo que eles não vão mais servir o Big Sandwich, certo? Eles estão dizendo que eles não vão mais servir. E aí tem a foto do Big Sandwich, mostrando para vocês, né, essa foto. Mas quando você clica lá, não tem nada a ver com o que eles estão mostrando lá. Então, é uma isca, né? Estão chamando a atenção para que você possa clicar lá e ver que não é nada disso, né? É uma informação mais ou menos verdadeira, né? Metade da informação. E por falar em informação verdadeira ou não, acompanhe aqui comigo para que vocês possam ter clareza em relação ao clickbait e fake news, tá? Então, vamos só esclarecer para que vocês possam entender a diferença entre eles. Então, enquanto o clickbait é uma estratégia para chamar a atenção e captar leitores, né, através do seu cliquezinho, as fake news, elas são notícias falsas e mentirosas, com o objetivo mesmo de enganar o leitor. Então, o clickbait é uma estratégia para chamar a atenção e você dá os seus cliquezinhos lá, certo? Então, são títulos chamativos, né? São palavras chamativas, imagens chamativas, e aí você clica lá, não é muito bem aquilo não que eles estão mostrando, né? Mas as fake news realmente elas têm o intuito, né, de mostrar notícias mentirosas mesmo, que é para enganar o leitor. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso tema aqui de hoje sobre os gêneros jornalísticos.